Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Com a Sonara tá tudo bem, graças a Deus. E com vocês? Como é que vocês estão aí em casa? Com mamãe, com papai? Como passaram o fim de semana? E esses dias que a gente deu uma pausa nas atividades? Como foi? Descansaram um pouquinho? Leram um pouquinho? Fizeram o quê? Ou só ficaram de boa em casa? Bom, tia Sonara vai dar uma retomada, tá certo? Semana passada nós tivemos aulas na segunda, terça e quarta. Na quinta e sexta, tia Sonara não teve como gravar os vídeos porque teve uma formação do programa Soma, tá certo? Com todos os professores da escola, né? Do quinto ano, quarto e quinto ano, nós ficamos nas formações nos dias na quinta e na sexta. As professoras de primeiro, segundo e terceiro ano pararam na terça e na quarta, né? Então, algumas turmas tiveram aula na segunda, terça e quarta, como nós, do quinto ano e as turmas do quarto ano, e as demais só tiveram na segunda, na quinta e na sexta, pausando na terça e quarta por conta da nossa formação. Mas, né? Parou um pouquinho as atividades com vocês, mas nós não paramos. Sempre estamos na ativa buscando de alguma forma melhorar nesse nosso contato, nesse nosso convívio, mesmo que virtual, né? Mas de certa forma sempre buscando saber o que está acontecendo, melhorando aqui, buscando melhorar um pouquinho ali. E nessa pausa, né, nessa nossa formação, nós tivemos várias dicas de vários professores, fizemos tarefas também, né, porque os formadores, Sueleide de português e Otúlio de matemática, eles também passaram atividades para a gente poder responder e trocar experiências. E nessa troca de experiências é que a gente aprende muito. E às vezes uma atividade que a gente não se ligou em fazer, um professor, uma professora de longe realiza de forma diferente e essa troca de experiências acontece e a gente traz para vocês de uma forma bacana. Com isso, né, antes da gente começar nossa aula, a Sonara quer fazer assim, de certa forma, uma oração, mas uma oração em comunhão com vocês. Eu aqui e vocês aí, ok? Que vocês possam, assim, parar um minutinho. Mamãe, para um pouquinho. Papai, para um pouquinho. Vem escutar aqui só um pouquinho a nossa oração. Nós precisamos agradecer. Ser gratos a Deus sempre. Não é assim? Por minha casa, por minha família, por meu lar, pelo meu lar, pela minha caminha, que eu descanso à noite, pelo alimento, né, que sacia minha fome, e agradecer principalmente pela minha família, que é a base, que edifica a minha vida, né? E para a gente poder ser grato, como é que eu posso agradecer a Deus, tia Sonara? Como é que eu faço para agradecer? Como é que eu vou ficar sabendo que Ele está feliz com a minha vivência? Sendo obediente a papai e a mamãe, sendo obediente nas atividades, assim, se não der para realizar naquele dia, mas a gente tem sempre que buscar um momento oportuno para mandar as atividades. Se não deu naquele dia porque aconteceu da vovó adoecer, a mamãe ter que cuidar, ou eu me machuquei e não pude realizar, calma, a gente respira, entra em contato com o Tisonara, justifica o porquê de não ter enviado, tudo no seu tempo. A pandemia veio de certa forma para trazer para a gente um ensino bem bacana. A gente tem que frear um pouquinho, respirar, né? E ver o que pode melhorar, o que isso aqui não está somando, está de certa forma tumultuando minha vida, te deixar um pouquinho de lado, pontuar alguma coisa, não é assim? Então a pandemia não veio só trazer coisas ruins. A gente tem que buscar a luz lá no fim do túnel, buscar o que foi bom. Tia, numa pandemia, buscar o que foi bom? Sim, meus amores. Estar mais próximo da mamãe e do papai, os pais mais próximos de vocês em casa, não é assim? Mesmo quebrando a cabeça na hora das atividades, né? Mas aí, de certa forma, é para mamãe, para papai, para vovó, para madrinha, ver como é suado, como a gente rala, a gente trabalha, para sempre melhorar no ensino para vocês, né? De certa forma, é uma via de mão dupla. Nada acontece sozinho. Tia Sonara trabalha, a mamãe em casa ajuda na educação e quando a gente monta o quebra-cabeça, o aprendizado acontece.
E esse momento inusitado que deixou a gente parada em casa faz a gente pensar em muita coisa. Então, essa nossa oração da nossa semana, da nossa segunda-feira, vai ser assim: agradecer. Obrigada, Deus, por todos os momentos que o Senhor tem proporcionado para a minha vida. Mesmo aqueles que eu encontro pedras no caminho, pois eles é o que fazem, eles fazem edificar a minha vida. Né? Pedrinha por pedrinha a gente solidifica, a gente de certa forma faz o alicerce da nossa casa, da minha vida. O nosso aprendizado é baseado nisso, nas turbulências, nas dificuldades, né? Assim, e sempre tem um lado bom das coisas. E a gente precisa ser grato a Deus por tudo. Pelos momentos ruins também, porque a gente aprende. Agradecer mais ainda pelos momentos bons que nos é permitido viver. Assim, ser gratos. A palavra de hoje, na nossa segunda-feira, é gratidão. Gratidão a Deus pelo meu emprego, gratidão a Deus pela minha casa, pelo alimento, pela família, por meus alunos enquanto professora. Porque por mais que de certa forma a gente tem sempre uma coisinha para melhorar, mas os meus alunos são uma turma que eu tenho muito orgulho em dizer em todos os lugares. Tenho 27 alunos. Se 2 ou 3 demoram a mandar as atividades ou não estão tendo como assistir as videoaulas porque não tem um celular ou mora no sítio ou está distante, mas o restante está fazendo o possível para trabalhar, o possível para fazer as atividades. E Tensionara sempre tenta fazer os bloquinhos das atividades para enviar para vocês. Sou grata. Então, a nossa palavra de hoje é gratidão. É isso? Então, para a gente iniciar a nossa aula, certo? Umas mamães já tinham me pedido uns dias antes, uns meses atrás, que Tia Sonara pontuasse umas questõezinhas para a gente trabalhar, umas dicas, por exemplo. Então, nessa nossa segunda-feira, nós teremos aula apenas de português, posterior a de Tio Vilar, né? Então, antes de a gente começar no nosso assunto de hoje, Tia Sonara trouxe aqui umas dicas para passar para vocês e depois eu vou mandar as fotos também para vocês anotarem no caderninho de vocês aí na disciplina de português, ok? Então, olha só. Às vezes a gente tem o costume de falar e nem sempre o que a gente fala a gente escreve, né? A gente sempre diz que nós temos vícios de linguagem. O que é isso? É eu falar de forma errada, mas eu tenho consciência de que eu estou falando errado. Aí na hora de escrever, às vezes eu esqueço e acabo escrevendo aquilo que eu falo. E a gente precisa compreender que a língua portuguesa ela é bem complexa. Tia, complexa quer dizer que é difícil, um pouco. Mas se a gente buscar aprender um pouquinho aqui, um pouquinho ali, colocar um pouquinho na nossa memória, aprende para o resto da vida. Assim como a matemática tem suas regras, o português também tem, tá certo? E olha só, a gente costuma dizer assim: eu gosto de sorvete, mas prefiro o bombom. Aí na minha frase eu tenho um mas. Existem duas palavrinhas que a gente vai diferenciar. Mais com I e mas, M-A-S, significa contrariedade. Quando eu vou falar, quando eu vou escrever e digo assim, Laiane tem mais lápis do que Cauã. Laiane tem mais lápis do que Cauã. Nessa minha fala, eu pronunciei o mais, dando a entender quantidade. Laiane tem mais. Quantidade. O mais na frase significa quantidade. Certo? Wesley tem mais brinquedos, tem mais figurinhas do que Lucas Emanuel. Então, mais na frase. Wesley tem mais figurinhas do que Lucas Emanuel significa quantidade. Então, sempre que você for escrever um texto, uma frase, ao colocar a palavrinha mais, entenda que o mais significa quantidade. Agora, quando eu for falar de forma diferenciada, contrária, por exemplo, cada dia, olha essa frase, cada dia tem mais tarefas para fazer. Mais significa quantidade, vírgula, mas
nunca me canso do meu trabalho. O mas, M-A-S, significa contrariedade. Gosto de andar de bicicleta, mas prefiro patins. Mas, M-A-S, é contrariedade. E o mais, com I, é quantidade. Entenderam essa primeira dica de português de hoje? Mas ou mais. O mas, M-A-S, indica oposição, contrariedade. E o mais, com I, M-A-I-S, significa quantidade. Deu para entender? Lembrem-se, meus amores, prestem atenção. Ao escrever um texto, uma frase, iniciamos com letra maiúscula. Nomes de pessoas, letras maiúsculas, substantivos próprios, não é isso? Mas, quando eu vou escrever uma frase, eu tenho que ter atenção nessa minha fala. Mais é quantidade, mas, M-A-S, é contrariedade, é oposição. Beleza? Próxima dica. Às vezes a gente costuma também pecar na frase, pecar na escrita, quando eu digo mim, eu. Por exemplo, Ariane, pega esse lápis para mim. Ariane, pega aí este lápis para mim. É isso? Agora, outra coisa. Olha só. Ele comprou a revista para eu ler. Se eu disser, ele comprou a revista para eu ler, tá correto? Ou eu digo, ele comprou a revista para mim ler? Opa, mim, a gente brinca até assim. Mim não conjuga verbo. A linguagem dos índios, como a gente diz de vez em quando, a gente brinca, né? Fazendo aí um pouquinho, botando humor na nossa fala. Mim não conjuga verbo. Não uso a palavrinha mim no meio das frases. O mim vai para o final da frase. Certo? Então, ele comprou a revista para eu ler. E, diferentemente de ele comprou a revista para mim. Ele comprou a revista para mim. Ele comprou a revista para eu ler. Mim não faz, pois não pode ser sujeito. Para eu é usado quando eu sou o sujeito. Certo? Por isso que o dicionário deu o exemplo dessa frase. Ele comprou a revista para eu ler, né? Para mim, deve ser usado quando o pronome mim estiver completando o sentido ou indicando algo, uma ação, né? Gisele, empresta esse livro para eu ler. Por exemplo, Breno, você gosta de mim? Né? Uma pergunta e o mim eu usei no final da frase. Então, não escrevam frases nem falem com o mim no começo, no meio dela não. Tá certo? Parece ficar errado. Dá aí essa água para eu beber. Dá aí um gole do refri para eu tomar. Né? O eu dá a ideia, soa diferente, a gente acha que está dizendo errado, mas não está. O mim eu só uso no final da frase, beleza? A gente vai aprendendo aos poucos. Outra dica, certo? 3 formas de falar que a gente nem percebe que é diferente. A escrita, por exemplo, a gente, separado, a gente junto e o agente com H. H-A, gente. Calma. A gente junto significa dizer que é uma profissão, alguém exerce alguma coisa. O agente de trânsito vai trabalhar amanhã. O agente do FBI está procurando fulano. Agente junto é agente profissão. Agora, agente separado é nós, pessoas, né? A gente vai à escola brincar ou estudar, fazer amigos.
Agente separado é nós, amigos, nós, pessoas. Agente junto é agente profissão. E agente com H significa dizer que há pessoas, existem pessoas, certo? Agente com H, A aqui significa dizer existe pessoas, certo? O agente junto, agente, profissão, que exerce alguma ação. E o agente separado, agente nós, pessoas. Tudo isso eu vou colocar para vocês posterior ao vídeo, tá bom? Não se preocupem. Continuando, eu tenho aqui o uso dos porquês. Eu tenho o porquê separado sem acento, o porquê junto sem acento, o porquê separado com acento e o porquê junto com acento. 4 porquês escritos de formas diferentes, para cada um deles um significado. O primeiro, o porquê separado e sem acento significa dizer que eu estou fazendo uma pergunta. Por que foi embora? Então, o porquê no início da frase é o porquê separado e sem acento, significa pergunta. Por que você foi embora? O porquê junto sem acento é a resposta. Porque choveu, né? Porque choveu. Aqui, dando continuidade a uma leitura de uma frase, que pegou fragmentos de algumas para ficar fácil para vocês entenderem. Então, o porquê sem acento separado é no início da frase, quando você quer fazer uma pergunta, certo? Por que foi embora? O porquê junto sem acento significa dizer que é uma resposta. É uma resposta, porque choveu. Eu poderia dizer o seguinte, por que ficou nublado ontem? Vocês viram por que ficou nublado ontem? Mas aí tá no meio da frase, vai complicar para vocês entenderem, né? Então, o porquê separado e com acento é no final da frase. Atrasaram porque mandaram as atividades para mim. Então, o porquê separado com acento é no fim da frase. E o último dos porquês, que é o porquê junto e com acento, significa dizer um substantivo, onde eu vou usar no meio da frase. Por exemplo, você sabe o porquê disso? Você sabe o porquê disso? O porquê no meio da frase, com o significado, o porquê junto, com acento. Aí está se substituindo, por exemplo, um substantivo, vamos dizer assim. Você sabe o porquê disso? Então, o porquê aí é o substantivo. Tia, vai estar complicando, não se preocupe. Tia vai mandar bem direitinho na foto. Vamos lá. Porquê separado sem acento significa pergunta. O porquê junto, sem acento, é uma resposta, usado nas respostas. O porquê separado com acento no final da frase. E o porquê junto com acento, ele aí é um substantivo. Ok? Passando mais uma dica aqui. Eu observo que vocês têm sempre dúvidas no montar do texto, no produzir um texto, né? Daí, no início das aulas, a Tissionara tinha montado até um esquema para a gente ver de certa forma e acompanhar direitinho a montagem desse texto. Mas aí teve essa pandemia, todo mundo parou e a gente ficou sem estudar essa questão. Mas aí eu tenho aqui, vou mostrar depois, mandar a foto, que aqui vai ficar ruim de vocês entenderem, mas aí na foto vai facilitar. Eu tenho para produzir um texto, certo? Eu tenho um texto narrativo, eu vou narrar uma história, certo? Por exemplo, se eu for... turma, preparem um texto para mim. Produzam um texto com tema livre, mas é um texto narrativo. Vocês vão contar uma história, tá certo? Olha só. E se eu disser, eu quero um texto descritivo sobre a sua vida? Vocês vão descrever, vão falar, certo? De certa forma, pontuando todas essas questões que a Tissionara já falou aqui, né? Do mas, do mais, dos porquês, tá certo? Mas aí vamos primeiro pro básico. No meu texto, eu não posso esquecer do título.
né? Eu tenho que ter um início. Nesse início do texto, eu tenho que saber o que eu vou colocar, quando, onde, quem ou o que está no meu texto e o que estavam fazendo. No meio do meu texto, né, no desenvolvimento aí dos parágrafos, eu tenho que saber também qual foi o grande acontecimento para eu colocar no meu texto, como aconteceu, um momento aí de suspense, vocês vão criar um momento de suspense. Calma, não estou mandando ninguém fazer texto ainda, tá certo? Tenta só pincelando algumas coisas que vocês já sabem. Então, como iniciar um parágrafo, o porquê que aconteceu, uma causa, um motivo. E no fim, que é a conclusão do texto, vocês vão colocar tudo o que foi resolvido, como finalizou. Agora prestem atenção para a última dica. Nunca, jamais produza um texto e no final coloquem fim, acabou. Não, não façam isso, tá certo? Fica errado, de certa forma, como a gente brinca, né? Como eu falo sempre, olhem lá aí a maluquinha Marcela Tavares nos vídeos dela, explicando algumas coisas que ela coloca assim, fim não, no final do texto não, que aí mata a língua portuguesa, né? Ela costuma dizer, aí eu desisto da vida quando vê os erros das pessoas aí nas redações do Enem, nas postagens de Facebook, né? Que as pessoas pecam muito por costumes errados, de vícios de linguagem, como a gente diz. Mas, para concluir aqui, nas nossas dicas da segunda-feira, tá certo? No texto que vocês produzirem, jamais coloquem a palavra fim. Terminei. Fim por fim, feito por mim. Pelo amor de Deus, não coloquem isso jamais. Eu já vi em algumas produções da minha turma com essa escrita no final. Fim. Terminei o texto. Não, não façam mais isso. Ok? Agora sim, passando para o nosso tema, nossa segunda-feira bem rápida, nós vamos iniciar um outro assunto, certo? Cujo conteúdo se chama adjetivo. O que é adjetivo? Só para vocês compreenderem, a blusa de Maria Clara é linda. Qual foi a qualidade que você deu à blusa de Maria Clara? Linda. Logo, eu digo que um adjetivo é uma qualidade que eu dou a um ser, a um objeto, a um animalzinho. Entenderam? Então, olha só. Como significado, né? Como conceito, como a gente diz, adjetivo é a palavra variável em gênero, número e grau que caracteriza o substantivo indicando-lhe qualidade, estado, modo de ser ou de aspecto. Por exemplo, homem, bom, pessoa, doente, mulher, honesta, dia chuvoso, carro sujo. Essas são qualidades que eu estou dando ao substantivo, então as qualidades significa dizer que é um adjetivo. Por exemplo, minha turma do quinto ano é maravilhosa. Qual é o adjetivo que eu dei para a minha turma? Qual foi a qualidade que eu dei para a minha turma? Maravilhosa. Entenderam o que significa adjetivo? Daí por diante, nas próximas aulas, a gente vai adentrar no que seria número, grau do adjetivo. Ok? Posterior a essa pequena definição, a esse pequeno conceito, sabendo e entendendo que adjetivo é a qualidade que eu estou dando a um ser ou a um objeto, tem uma atividade, tá certo? E nessa atividade bem sucinta diz o seguinte: sublinhe os adjetivos que encontrares em cada frase. Meu cãozinho é lindo. Qual foi a qualidade que você deu ao cãozinho? O mar revolto assusta. O que é que está causando nesse mar? Né? Então, assim, você vai, de certa forma, ler com calma, tentar entender que qualidade você deu ao ser ou ao objeto, ok? Então, olha só, as misteriosas sombras provocaram medo. Quem foi que provocou o medo? A gente sempre pergunta. Ele era um mentiroso. Qual foi a qualidade aí? Isso não é nem qualidade, né? Mas a gente vai lendo e vai descobrindo. No segundo quesito, complete o texto com os adjetivos que você considerar adequados. Você vai criar os adjetivos aí para cada frase. E o terceiro quesito, eu quero que vocês escrevam 4 frases, utilizando em cada uma delas pelo menos 2 dos seguintes adjetivos: bom, perigoso, comilão e zangado. Vão produzir 4 frases, iniciando com letra maiúscula,
certo? E cá para cada frase eu quero que vocês no mínimo coloquem 2 dos adjetivos que estão descritos aí. Bom, perigoso, comilão e zangado. Bom, 24 minutos já vai aí do nosso vídeo, pareceu bem extenso, mas foi necessário, com dicas apresentando o nosso conteúdo, bem como a nossa atividade. Espero que vocês estudem, leiam, prestem atenção às dicas e às fotos que eu vou mandar posterior ao vídeo, ok? Estudem, meus amores, esse ano está sendo difícil para todo mundo, mas a gente vence, certo? Será que esse a gente vence que eu falei é a gente junto ou a gente separado? O agente junto é o agente profissão, né? Agente separado é nós. Então, a gente vence, seremos o quê? Nós venceremos, em nome de Jesus. Então, um grande beijo, um abraço bem gostoso. Fiquem com Deus e até amanhã.